Antes do nome Pérsia surgir, havia uma terra de contrastes, queimada pelo sol e congelada pela geada. Imagine-a. Do oeste, ela se estende por trás da Mesopotâmia como uma muralha impenetrável. São os montes Zagros, dragões de pedra, cujas costas curvadas alcançam as nuvens. Seus desfiladeiros são artérias por onde a vida e a morte fluem há milênios. Seus picos foram vistos por todos. A leste, esta terra se desfaz na poeira dos pântanos salgados, em desertos silenciosos onde o vento canta a canção solitária da eternidade. Este é o Planalto iraniano, um caldeirão árido no qual as nações se fundiam. Muito antes de o persa ser falado aqui, Elam floresceu no Vale Quente a sudoeste. Sua capital, Susa, era antiga, na época em que Atenas ainda era uma vila de pastores. Os elamitas construíram zigurates, adoravam seus deuses e lutaram contra os reis da Suméria e da Acádia. Eles foram a primeira grande potência desta terra, mas seu tempo estava passando. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, um grande movimento começou vindo do norte, das estepes. Lento como o derretimento de uma geleira, mas igualmente inexorável. Ondas de tribos, falando línguas arianas relacionadas, buscavam novos pastos para seus rebanhos. Não eram um exército unificado de conquistadores, eram clãs, famílias, nômades cuja maior riqueza era o cavalo e o touro. Trouxeram consigo seus deuses do céu e do fogo, seus mitos e seu rigoroso código de honra. Duas dessas alianças tribais persistiram nas encostas ocidentais das montanhas Zagros. A história se lembra de seus nomes. No norte, os Medos, ou Madai, como seus vizinhos os chamavam, se estabeleceram. Mais ao sul, na terra que um dia seria chamada de Parsa, os persas, ou Parsua, se estabeleceram. Primos de sangue e língua, mas rivais no destino. Naqueles séculos IX, VIII e VII a.C., eles eram meras sombras no mapa político. O verdadeiro poder, brutal e absoluto, pertencia a outros. Emanava do ocidente, da Mesopotâmia. A Síria. O nome era sussurrado. O Império Assírio era a máquina militar mais sofisticada de sua época. Seus reis não apenas governavam, eles inspiravam terror. Seus relatos cuneiformes, esculpidos em placas de pedra, não são crônicas áridas, são hinos de crueldade. Queimei suas cidades, esfolei a pele de seus líderes e cobri suas muralhas com ela. Construí montanhas com suas cabeças. De Nínive, de Assur, da cova dos leões que se estendia ao longo do Tigre, veio um testamento esculpido em pedra. Um testamento que exigia tributo. Todos os anos, caravanas marchavam para o oeste, carregadas não apenas de ouro ou grãos, mas também de medo. Os melhores cavalos dos pastos iranianos, jovens altos para servir no exército assírio, submissão. Líderes medos e persas pagavam esse tributo. Eles sabiam o preço da desobediência. As expedições punitivas assírias eram rápidas e implacáveis. Os montes Zagros nem sempre eram uma defesa. Mas a pressão constante gera resistência. Foi entre as tribos medos, desunidas e em guerra entre si, que o desejo de unidade começou a se formar. O historiador grego Heródoto nos conta uma história, talvez lendária, mas que captura a essência desse processo. Entre o povo medo vivia um homem chamado Deioces. Ele era conhecido por sua honestidade impecável. Os vizinhos vinham até ele para resolver disputas, e seus julgamentos eram sempre justos. Logo, sua fama se espalhou por todas as aldeias medos. As pessoas pararam de recorrer a seus líderes e passaram a recorrer apenas a Deioces. Vendo que todo o poder estava concentrado em suas mãos, Deioces declarou-se cansado e não mais administraria a justiça. O caos e a ilegalidade reinavam nas terras medos.
E então as tribos desesperadas se reuniram em conselho e decidiram: precisamos de um rei. E escolheram o único homem em quem confiavam, Deioces. Assim, segundo a lenda, o reino Medo nasceu da astúcia e da sabedoria, e não da espada. A realidade histórica era provavelmente muito mais prosaica e sangrenta. Os líderes se uniram diante da ameaça à Síria. O filho de Deioces, Fraortes, já havia lançado um desafio aberto à Síria, mas foi derrotado e morto. Parecia que o leão assírio havia triunfado mais uma vez. Mas então Siachares ascendeu ao trono Medo. Ele era um líder de um tipo diferente. Percebeu que as antigas milícias tribais eram impotentes contra as coortes de ferro da Assíria. Reorganizou o exército segundo as linhas assírias, criando unidades separadas de lanceiros, arqueiros e cavalaria. Transformou pastores em soldados e encontrou aliados. No sul, na Babilônia, um novo rei, Nabopolassar, surgiu, também ansioso por se livrar do jugo assírio. Duas correntes de ódio se fundiram em uma. Em 614 a.C., os medos invadiram Assur, a antiga capital religiosa da Assíria. Mas o prêmio principal ainda estava por vir: Nínive, a maior cidade do mundo, cercada por muralhas impenetráveis. Durante 2 anos, os exércitos combinados dos medos e babilônios sitiaram a Cova dos Leões. As crônicas não revelam os detalhes desse cerco, mas podemos imaginar o rugido dos arietes, o assobio das flechas e as investidas desesperadas dos defensores condenados. Em 612 a.C., Nínive caiu. A cidade que havia saqueado o mundo por séculos foi entregue à pilhagem. Foi incendiada, seus habitantes massacrados ou levados à escravidão. Os profetas do Antigo Testamento, que previram a destruição da cidade sangrenta, provaram estar certos. O Império Assírio, aquele colosso que havia amedrontado todo o Oriente Médio, ruiu. De suas ruínas, um novo mundo surgiu. E neste novo mundo, a Média tornou-se a potência dominante no leste. Siachares e seu sucessor, Astíages, governaram um vasto império que se estendia da Anatólia Central até as fronteiras do Irã. Construíram sua capital em Ecbátana, no frescor das montanhas. Eles desfrutaram dos frutos de sua vitória. E os persas? Eles estavam lá. Lutavam nas fileiras do exército Medo, vassalos leais de seus parentes mais poderosos. Seus reis aquemênidas juravam lealdade ao suzerano Medo e viviam tranquilamente em sua província montanhosa de Parsa. Estavam nas sombras, mas ao sul, à sombra da grandeza Medo, outra linhagem acumulava força silenciosamente, a linhagem dos Aquemênidas. Sua hora ainda não havia chegado, mas se aproximava com a inevitabilidade das estações. Em meados do século VI a.C., o mundo como o conhecíamos repousava sobre o poder de impérios antigos, poder forjado no fogo e no sangue de gerações. Na Média, em sua capital, Ecbátana, uma cidade de 7 muralhas, cada uma pintada com a cor de um planeta, reinava o rei Astíages. Ele era o governante de uma poderosa confederação, o mestre de uma cavalaria temível, e sua palavra era lei, das montanhas Zagros ao rio Alis. Mas reis antigos costumam ter sonhos perturbadores, e Astíages teve um sonho tão frio quanto uma cobra rastejando sob o cobertor. Ele viu uma videira brotar do ventre de sua filha, seus brotos entrelaçando-se e sombreando toda a Ásia. Os sábios e magos que interpretaram os sonhos foram unânimes. O neto de Astíages, filho de sua filha Mandane, ameaçaria seu trono. Esse neto era Ciro, governante de Anshan, um reino vassalo persa nas planícies poeirentas do sul. Para Astíages, ele era apenas um peão, um parente distante obrigado a pagar tributos e fornecer guerreiros. Mas a centelha da rebelião já ardia.
Isso era mais do que uma simples revolta de vassalo contra suzerano. Era um drama familiar, desenrolado no mapa do mundo antigo. Avô versus neto, a velha ordem versus o novo poder. Em 550 a.C., Ciro ergueu a bandeira da rebelião. Astíages, enfurecido e confiante demais, reuniu seu vasto exército e marchou para o sul para dar uma lição ao insolente persa. As batalhas iniciais foram desesperadas. A infantaria persa, em menor número e em menor número de armas, lutou até a morte, defendendo sua terra. Mas o evento decisivo não ocorreu no campo de batalha, mas na tenda de um comandante Medo. Seu nome era Hárpago, o homem cuja lealdade Astíages outrora destruíra com crueldade inimaginável, forçando-o a devorar o próprio filho. A traição de Hárpago foi alimentada por um terrível juramento de vingança, feito muitos anos antes. Em meio à batalha final, ele e uma parte significativa do exército Medo desertaram para o lado de Ciro. O exército de Astíages ruiu. Ele fugiu para Ecbátana, mas a cidade caiu. E aqui, Ciro fez algo que ninguém esperava. O mundo havia se acostumado a um cenário diferente. Esperava-se que o vencedor arrasasse a capital, cegasse ou executasse o rei cativo e escravizasse seu povo. Foi o que os assírios fizeram, foi o que os babilônios fizeram. Mas Ciro agiu de forma diferente. Preservou Ecbátana, poupou a vida de seu avô Astíages, mantendo-o na corte como conselheiro honorário. Não humilhou a nobreza meda. Em vez disso, ofereceu-lhes uma aliança. Uniu os persas e os medos, criando uma monarquia dual, onde os inimigos de ontem se tornaram parceiros na construção de um novo poder sem precedentes. Esta foi a pedra fundamental do Império Aquemênida. O favor, não a espada, tornou-se sua principal arma. Mas a queda da Média perturbou o frágil equilíbrio de poder. A oeste, além do rio Alis, ficava o rico reino da Lídia. Seu governante, Creso, cujo nome se tornou sinônimo de riqueza incomensurável, olhava ansiosamente para o leste. A ascensão repentina do arrivista persa ameaçava seu próprio poder. Buscando saber seu destino, Creso enviou presentes generosos aos santuários gregos e ao oráculo de Delfos. A resposta da sacerdotisa Pítia entrou para a história como um modelo de ambiguidade. Se o rei Creso cruzar o rio Alis, ele esmagará um grande império. Certo de que se referia ao império de Ciro, Creso reuniu um exército e atravessou o rio. A primeira batalha em Ptéria foi inconclusiva. Com a chegada do inverno, o rei Lídio dispersou seus mercenários, acreditando que a ação militar seria adiada para a primavera. Foi um erro fatal. Ciro não reconheceu as regras da guerra sazonal. Ele avançou rapidamente pelos planaltos nevados da Anatólia e apareceu nas muralhas da capital da Lídia, Sardes, quando menos se esperava. Os dois exércitos se enfrentaram na planície diante da cidade. A principal força de Creso era sua magnífica cavalaria, considerada a melhor da Ásia. Mas Ciro teve uma surpresa. Seguindo o conselho do mesmo Hárpago, ele colocou todos os camelos de sua comitiva de bagagem na frente de seu exército. Os cavalos lídios, incapazes de suportar a visão e o cheiro acre e desconhecido daqueles animais, se voltaram em pânico e fugiram. O exército lídio foi derrotado. Após um breve cerco, as muralhas inexpugnáveis de Sardes caíram. Creso, o homem mais rico do mundo, foi capturado. Um grande império havia sido verdadeiramente esmagado. O seu. Ciro ordenou a construção de uma enorme pira funerária e a colocação do rei cativo e de 14 jovens lídios sobre ela. As chamas já lambiam a madeira úmida quando Creso, olhando para o céu cinzento, pronunciou o mesmo nome 3 vezes: Solon, Solon, Solon.
Intrigado, Ciro exigiu uma explicação. Creso lhe contou a história de seu encontro com o sábio ateniense, Solon, que certa vez lhe dissera que nenhum homem pode ser considerado feliz até a morte, pois a roda da fortuna é inconstante. Ao ouvir isso, Ciro subitamente viu seu próprio destino refletido no de Creso. Ele, o vencedor de hoje, poderia se encontrar em seu lugar amanhã. Ordenou que o fogo fosse extinto imediatamente. Salvou Creso, tratou-o com respeito e o tornou seu conselheiro. Em poucos anos, Ciro havia se transformado de governante de um pequeno reino vassalo em senhor de vastos territórios. Ele era mais do que apenas um conquistador. Era um conquistador de terras e povos. Demonstrou ao mundo um novo estilo de governo, no qual a sabedoria e a misericórdia eram tão valorizadas quanto a destreza militar. Ele ainda não havia conquistado a Babilônia, ainda não havia atingido o auge de seu poder, mas já havia conquistado os títulos que seus descendentes repetiriam depois dele: Rei dos Reis, Shahan-Shah, e o título dos antigos governantes da Mesopotâmia, que agora lhe pertencia por direito, Rei das Quatro Direções. O legado é tanto uma dádiva quanto uma maldição. Para Cambises Pundo, filho de Ciro, o Grande, a sombra de seu pai se estendia por mais tempo do que todo o Império Persa. Ciro era o fundador, o libertador, quase um mito. Cambises era simplesmente seu filho, e ele ansiava por provar-se digno do cetro que segurava. Seu olhar estava fixo no sul, na antiga terra inconquistada dos faraós, Egito, o último grande prêmio que escapara ao seu pai. Em 525 a.C., o exército persa marchou para o oeste. As areias do Sinai estalavam sob os dentes dos guerreiros, e à sua frente jazia uma civilização milenar, confiante em seus deuses e em sua própria inexpugnabilidade. Mas os deuses do Egito permaneceram em silêncio. Na Batalha de Pelúsio, a astúcia persa superou a coragem egípcia. Mênfis, a antiga capital, caiu. Cambises entrou na cidade conquistada não como um libertador, como seu pai na Babilônia, mas como um conquistador. Ele assumiu a dupla coroa do faraó, mas essa coroa parecia forjada com puro veneno. Governar o Egito não lhe trouxe paz. Pelo contrário, reacendeu a chama da paranoia que sempre ardia dentro dele. Ele via conspirações em todos os cantos, traição nos olhos de seus servos mais leais. Ele governava não pela lei, mas pelo medo. Mas seu ato mais terrível foi cometido antes mesmo de ele pisar em solo egípcio. Secretamente, no mais profundo segredo, Cambises tinha um irmão mais novo, Bardia. Ele era popular entre o povo e a nobreza, possuindo o mesmo carisma de seu grande pai. Para o desconfiado Cambises, essa popularidade não era motivo de orgulho, mas uma ameaça mortal. Antes de sua expedição ao Egito, ele deu uma ordem que mudou tudo. Bardia deveria morrer, silenciosamente, sem testemunhas. Os executores cumpriram seu dever, e o império continuou a viver, sem saber que um dos filhos de Ciro já jazia em uma cova anônima. A verdade havia sido enterrada, mas os mortos às vezes retornam. Enquanto Cambises mergulhava na loucura às margens do Nilo, notícias de sua crueldade e ausência prolongada chegaram ao coração do império. O descontentamento crescia como ervas daninhas depois da chuva. E naquele momento, um homem chamado Gaumata surgiu no palco histórico. Ele era um mago e sacerdote medo, e possuía uma qualidade marcante. Era a imagem cuspida do príncipe assassinado Bardia. Gaumata conhecia um segredo conhecido apenas por um punhado de pessoas na corte. Ele sabia que o verdadeiro Bardia estava morto, e fez uma aposta cuja audácia surpreende a imaginação.
Na primavera de 502 a.C., ele se declarou o próprio Bardia, filho de Ciro, que havia escapado milagrosamente dos assassinos de seu cruel irmão. O império acreditou nele. Da Índia ao Egeu, cidades e províncias juraram lealdade ao impostor. Ele era tudo o que Cambises não era. Aboliu os impostos por 3 anos e suspendeu os recrutamentos militares. Deu esperança ao povo. Era o governante ideal porque era uma ilusão. Quando a notícia da rebelião chegou a Cambises, na Síria, ele ficou furioso. Reuniu seus nobres mais confiáveis e, com lágrimas nos olhos, confessou um pecado terrível. Contou-lhes que havia ordenado pessoalmente o assassinato de seu irmão muitos anos antes, que o homem sentado no trono em Susa era um impostor, um mágico que havia roubado não apenas o poder, mas também o rosto de um homem morto. E aqui ocorreu a maior ironia. Ninguém acreditou nele. Sua confissão de fratricídio foi descartada como nada mais do que a mentira desesperada de um tirano tentando desacreditar um rival popular. A verdade, dita por um louco, soou como mentira. Cambises se viu preso em seu próprio segredo. Seu maior pecado tornou-se sua maior derrota. Seu fim foi tão sombrio e absurdo quanto seu reinado. Ao reunir um exército para atacar o usurpador, ele, segundo uma versão, acidentalmente se esfaqueou na coxa com sua própria espada. O ferimento foi exatamente no mesmo local onde, segundo a lenda, ele atingiu o touro sagrado Apis no Egito. A infecção se instalou. O grande rei, filho de Ciro, conquistador do Egito, morreu de gangrena em uma pequena cidade síria, percebendo que seu império estava agora nas mãos de um fantasma que ele mesmo havia criado. Ele morreu, e sua última palavra foi provavelmente uma maldição. O poder de Gaumata parecia absoluto, mas os sussurros nos corredores frios dos palácios continuavam. 7 dos mais ilustres aristocratas persas começaram a suspeitar que algo estava errado. Um deles, chamado Otanes, encontrou uma maneira de testar suas suspeitas. Sua filha estava no harém do novo rei. Otanes sabia que as orelhas do mago Gaumata haviam sido cortadas muitos anos antes por algum crime. Ele deu uma ordem secreta à filha. Enquanto o rei dormia, ela deveria tocar sua cabeça sob o manto da escuridão e verificar se suas orelhas ainda estavam lá. Certa noite, quando todo o palácio dormia, a mão trêmula de uma moça deslizou por baixo da tiara real. Seu coração batia forte. Ela sentiu a pele macia onde deveriam estar suas orelhas. Não havia orelhas. No dia seguinte, Otanes reuniu mais 6 conspiradores. Entre eles estava um aristocrata jovem, enérgico e ambicioso, de um ramo cadete da família Aquemênida. Seu nome era Dário. Não havia mais dúvidas. Um impostor estava sentado no trono, não o filho de Ciro, simplesmente um mentiroso habilidoso. Eles debateram o curso de ação. A maioria era a favor da cautela e da reunião de tropas, mas Dário era inflexível. A demora era fatal. Eles precisavam agir agora, antes que sua conspiração fosse descoberta. Sua paixão e determinação convenceram os outros. 7 cavaleiros, um objetivo. Sob o manto da escuridão, chegaram à fortaleza onde Gaumata estava detido. Aproveitando sua posição elevada, passaram pelos guardas e invadiram as câmaras internas. Seguiu-se uma luta breve e furiosa. Na penumbra das câmaras, em meio a gritos e ao estrondo de metais, Dário e seus companheiros alcançaram o impostor. Um golpe de lança pôs fim à maior farsa da história persa. Em 29 de setembro de 522 a.C., o reinado do falso Bardia chegou ao fim. Mas, à medida que o sangue esfriava no chão de pedra, os conspiradores se deparavam com uma nova realidade, ainda mais aterrorizante.
O impostor estava morto, mas o herdeiro legítimo também estava morto há muito tempo. O cetro de Ciro, o Grande, jazia no chão. E ninguém o reivindicara com direito incontestável. O império ficou sem rei. O sangue havia secado. As rebeliões haviam sido reprimidas. O homem que se autodenominava Dário havia tomado o poder sobre o mundo. Mas tomá-lo era uma coisa, mantê-lo era outra bem diferente. Diante dele não se estendia um país, mas uma colcha de retalhos de dezenas de povos, falando centenas de línguas, orando a milhares de deuses. Babilônios, egípcios, gregos jônicos, bactrianos, indianos. Como ele poderia fazer com que todos se vissem como parte de um único todo? Como ele poderia transformar o caos da conquista em uma estrutura capaz de sobreviver ao seu Criador? A resposta de Dário não foi gritada no campo de batalha. Foi esculpida em pedra, cunhada em ouro e depositada na poeira das estradas. A primeira tarefa era reescrever a história, ou melhor, criar sua versão oficial, a única verdadeira. Para isso, Dário não escolheu nem pergaminho, que apodrece, nem uma tábua de argila, que se esfarela. Ele escolheu a eternidade. Nas montanhas Agros, na estrada da Babilônia para Ecbátana, há um penhasco íngreme, a rocha Berristum. 100 metros acima do solo, onde nenhuma mão humana pode alcançar, ele ordenou que seus pedreiros realizassem um milagre. Ano após ano, sob o sol escaldante, eles esculpiram um gigantesco painel no calcário. Lá está ele, o próprio Dário, alto como um homem, pisoteando o mago Gaumata, o usurpador, sob os pés. Atrás do mago estão os reis rebeldes acorrentados, com uma corda prendendo seus pescoços. E acima de todos, eles pairam disco alado o símbolo do Deus Supremo Ahura Mazda, que concedeu o reino a Dário. Mas a imagem não era o ponto principal. O texto, sim, a mesma história, a história da ascensão de Dário ao poder, estava inscrita 3 vezes nas 3 principais línguas do Império: persa antigo, a língua dos vencedores; elamita, a língua da antiga burocracia; e acadiano, a língua da Mesopotâmia, falada durante séculos em toda a Ásia Ocidental. Era uma mensagem que não podia ser queimada ou ignorada. Era propaganda em escala geológica. Para cada caravana que passava, cada oficial, cada soldado, a rocha gritava silenciosamente: Eu, Dário, rei dos reis, governante legítimo pela vontade de Ahura Mazda, qualquer um que se rebelar contra mim se rebelará contra um Deus. Mas a legitimidade divina por si só não era suficiente. O império precisava de um esqueleto, um sistema nervoso e uma corrente sanguínea. E Dário lhe deu tudo isso. Ele dividiu os vastos territórios em 20 províncias administrativas, que os gregos chamavam de satrapias. Cada satrapia era um vasto estado dentro de um estado, com suas próprias tradições e leis. À frente de cada uma delas estava um sátrapa, um governador, geralmente da nobreza local. Ele recebeu enormes poderes, coletava impostos, administrava a justiça e vivia no luxo como um rei. Mas seu poder não era absoluto. Este foi o primeiro sistema engenhoso de freios e contrapesos. A guarnição militar na satrapia não se reportava ao sátrapa, mas diretamente a Dário. O chefe do tesouro, que coletava impostos, também se reportava apenas ao rei. Assim, o sátrapa não podia usar seu exército ou seu dinheiro para organizar uma rebelião. E, acima de todos, eles pairava uma sombra invisível, um serviço secreto conhecido como os ouvidos e os olhos do rei. Eram seus inspetores pessoais que percorriam o império incógnitos, ouvindo, observando e relatando tudo. Conversas descontentes no mercado, o luxo excessivo de um sátrapa, o atraso no pagamento de impostos.
O medo de um espião invisível às vezes era mais eficaz do que uma legião inteira. O império era permeado por uma rede de controle invisível. Para que esse sistema nervoso funcionasse, eram necessárias artérias, e Dário as construiu. Ele pegou as antigas estradas assírias e as transformou em uma maravilha da engenharia, a Estrada Real. Ela se estendia da cidade de Sardes, no mar Egeu, até a capital, Susa, uma distância de 2.700 quilômetros. Era mais do que apenas uma trilha. A cada 25 quilômetros havia uma estação de correio com cavalos descansados e mensageiros. O mensageiro real, tendo recebido suas ordens em Susa, corria sem descanso. Na estação, transferia sua sela para um cavalo descansado e continuava voando. O historiador Heródoto escreveria mais tarde que nem neve, nem chuva, nem calor, nem a escuridão da noite conseguiam deter esses cavaleiros. O decreto mais importante chegou aos confins do império em apenas 7 a 9 dias, uma velocidade inimaginável no mundo antigo. Tropas, oficiais e mercadores também viajavam por essa estrada. O império encolheu. Distâncias não são mais uma sentença de morte. Mas o que esses mercadores transportavam? Como pagavam seus impostos? Dário percebeu que a unidade política não era suficiente. A unidade econômica era necessária. Ele introduziu a primeira moeda imperial única da história, o Darico de Ouro. Uma moeda pesando 8,4 gramas de ouro puro, com a imagem do próprio rei como um arqueiro. Era mais do que apenas uma peça de metal. Era uma garantia de qualidade do próprio rei dos reis. Um comerciante egípcio podia ter certeza de que seu darico seria aceito sem questionamentos na Báctria. O comércio floresceu. Junto com o darico, medidas uniformes de peso e volume foram introduzidas. Agora, o império falava uma única língua, a língua do dinheiro e dos padrões. Por fim, Dário decidiu construir uma capital que fosse a vitrine de seu império. Não um centro administrativo como Susa, nem uma metrópole antiga como a Babilônia. Ele queria criar um centro cerimonial, um palco para exibir sua grandeza. Em sua Pérsis natal, em um terraço artificial pairando sobre a planície, ele iniciou a construção da cidade que os gregos chamariam de Persépolis. Foi a construção de um século, refletindo a própria essência do império. O cedro para os telhados foi trazido do Líbano. O ouro para os ornamentos veio de Sardes, na Lídia. A turquesa, de Quaresm. O marfim, da Índia. Artesãos de todos os cantos do mundo se reuniram aqui. Babilônios queimavam tijolos, medos e egípcios trabalhavam ouro e prata, gregos jônicos esculpiam ornamentos requintados em pedra. O próprio processo de construção foi um ato político, uma demonstração de unidade na diversidade. E nas paredes dos palácios e escadarias, pedreiros esculpiam o que o mundo estava destinado a ver. Procissões intermináveis, delegações de todos os 23 povos do império, curvando-se diante do Rei dos Reis e trazendo-lhe presentes. Aqui estão lídios carregando vasos elegantes. Aqui estão armênios conduzindo cavalos pelas rédeas. Aqui estão etíopes com uma presa de elefante e uma girafa. Mas não há medo ou humilhação em seus rostos. Eles não são escravos. São participantes de um grande projeto imperial, cada um em seu lugar, cada um contribuindo para a prosperidade comum sob a mão sábia do governante. Era uma imagem ideal do mundo, esculpida em pedra. Um mundo onde a ordem triunfou sobre o caos. Dário não apenas governou, ele organizou, ele criou sistemas, transformou a violência em ordem e a conquista em um Estado. Ele teceu sua vontade no tecido da história, usando não apenas a espada, mas também
o martelo do pedreiro, a balança do comerciante e a pena do burocrata. Ele criou um império que não era mais apenas um território em um mapa, mas um organismo vivo e pulsante. E esse organismo foi esculpido em pedra, para sempre. Na virada do século V a.C., o mundo como as pessoas o conheciam pertencia a um único homem. O Império Aquemênida, forjado pela vontade de Ciro e temperado pelas campanhas de Dário, o Grande, estendia-se das estepes geladas da Sítia às areias escaldantes da Núbia, das margens do Indo ao mar Egeu. Era um mosaico de centenas de povos, falando dezenas de línguas, mas todos pagavam tributos e se curvavam diante de um único trono em Susa. No extremo ocidental deste vasto império, onde a terra asiática encontrava o mar, ficava a Jônia, a terra das ricas cidades gregas cujos poetas e filósofos ensinaram o mundo a pensar: Mileto, Éfeso, Focéia. Seus habitantes eram gregos de sangue e língua, mas súditos do rei persa por lei. O império os governava com sabedoria e pragmatismo. Em vez de governo direto, os persas instalaram tiranos locais à frente de suas cidades, governantes cujo poder dependia inteiramente do favor do sátrapa imperial, sediado na gloriosa Sardes. O sistema funcionou por décadas, mas, por trás da aparente calma, brasas ardentes de orgulho, independência e ambição pessoal. E bastou um indivíduo desesperado para atiçar essas brasas até transformá-las em uma chama avassaladora. Aquele homem era Aristágoras, o tirano de Mileto. Ele não era um herói nem um lutador pela liberdade. Era um aventureiro, um jogador cuja aposta final se mostrou alta demais. Tudo começou não com uma rebelião, mas com uma tentativa de obter favores da Pérsia. Aristágoras prometeu a Artafernes, irmão do rei Dário e sátrapa da Lídia, conquistar a rica ilha de Naxos para o império. O plano era simples, uma vitória rápida, glória e riquezas incalculáveis. Artafernes lhe deu 200 navios e o general persa Megabates. Mas 2 homens ambiciosos no mesmo navio são uma receita certa para o desastre. Aristágoras e Megabates já se desentenderam antes mesmo do início da expedição. O persa, insultado, avisou secretamente os habitantes de Naxos sobre o ataque iminente. Quando a enorme frota se aproximou da ilha, não eram os ilhéus assustados que os aguardavam, mas sim muralhas altas e guerreiros prontos para a batalha. 4 meses de cerco extenuante e infrutífero esgotaram o tesouro da expedição. Os navios retornaram a Mileto de mãos vazias. Para Aristágoras, este era o fim. Ele não havia simplesmente falhado em sua missão. Ele havia esbanjado a vasta fortuna do sátrapa e incorrido na ira do homem mais poderoso da Ásia. Um abismo se abria sob seus pés. Temendo por sua vida, encurralado, ele fez o único movimento que podia. Apostou tudo. Se não conseguisse o perdão do rei, precisava garantir que o rei não tivesse interesse nele. Decidiu incitar toda a Jônia à rebelião. Foi uma jogada política brilhante e cínica. Aristágoras renunciou publicamente ao cargo de tirano, proclamou a democracia em Mileto e convocou as outras cidades jônicas a seguirem seu exemplo e expulsarem os representantes persas. Ele transformou seu fracasso pessoal em uma causa comum de libertação. A ideia de liberdade, embora nascida do medo, provou ser contagiosa. Uma após a outra, as cidades jônicas derrubaram seus tiranos e se juntaram à rebelião. As chamas cresceram. Mas Aristágoras compreendeu. Eles não poderiam enfrentar sozinhos o poderio do Império Persa. Ele navegou para a Grécia continental em busca de aliados. Esparta foi a primeira. Na sala do trono,
Ele desdobrou um mapa de bronze do mundo conhecido diante do rei Cleómenes, mostrando a rota para o interior da Ásia e descrevendo as fabulosas riquezas de Susa. Cleómenes ouviu e fez uma única pergunta: quantos dias de viagem do mar até a capital persa? 3 meses, respondeu Aristágoras honestamente. A resposta do espartano foi curta e fria, como o aço de sua espada. Ele ordenou que o jônio deixasse Esparta antes do pôr do sol. A lógica lacônica de Esparta não via sentido em travar uma guerra a 3 meses de viagem de casa. O fracasso não deteve Aristágoras. Ele partiu para Atenas. Lá, uma recepção diferente o aguardava. Os atenienses, que recentemente haviam se livrado da tirania, simpatizavam com os gregos jônicos. Viam-nos como irmãos de sangue e espírito. Após acalorados debates na Assembleia Popular, uma decisão fatídica foi tomada. Atenas enviaria 20 navios de guerra para ajudar os rebeldes. A pequena cidade de Erétria adicionou mais 5, um total de 25 trirremes, uma mera gota no oceano do poderio persa. Mas, como o historiador Heródoto escreveu mais tarde, esses navios marcaram o início de grandes problemas para os gregos e bárbaros. Na primavera de 498 a.C., a frota grega combinada desembarcou em Éfeso. O exército, reforçado pelos jônios, avançou para o interior em direção ao coração do poder persa na região, Sardes. Eles pegaram a cidade de surpresa. O sátrapa Artafernes e uma pequena guarnição haviam se trancado em uma fortaleza inexpugnável na Acrópole, mas a cidade baixa estava indefesa. Os gregos invadiram suas ruas. Um dos soldados ateou fogo à casa de palha mais externa. Um vento seco espalhou instantaneamente as chamas para os prédios de madeira. Toda a cidade baixa, incluindo o antigo templo da deusa local Cibele, foi transformada em um inferno estrondoso. Isso foi mais do que apenas a queima de uma cidade. Foi um sacrilégio, um insulto lançado na cara não apenas do sátrapa, mas também dos deuses daquela terra. Quando a notícia do incêndio de Sardes chegou a Dário, em seu palácio em Susa, o rei dos reis ficou furioso. Ele não perguntou quem eram os jônios, ele conhecia seus súditos rebeldes. Fez outra pergunta, uma que mudaria a história. E quem são os atenienses? Responderam-lhe. E então, segundo a lenda, Dário pegou seu arco, atirou uma flecha para o céu e disse: Ó Deus Supremo, concede-me vingança contra os atenienses. Ordenou a um de seus servos que repetisse a mesma frase 3 vezes ao dia, antes de cada refeição. Senhor, lembra-te dos atenienses. Uma dívida pessoal, nascida das cinzas de uma cidade distante, tornou-se política de Estado. Não se tratava mais de uma simples operação punitiva nos arredores do império. Era a vingança pessoal do governante mais poderoso da terra. A vasta máquina militar persa, lenta, mas inexoravelmente, começou a se voltar para o oeste. Seu alvo não era mais a rebelde Mileto. Seu alvo era uma pequena cidade do outro lado do mar que ousou enviar 20 navios, uma cidade chamada Atenas. A vingança é um prato que se come não frio, mas com fogo consumidor. Um fogo que ardeu por 10 anos no coração de Xerxes, filho de Dário. Por 10 anos ele se lembrou da humilhação do pai, do eco da vergonha que o alcançava dos campos de Maratona. E agora, em 480 a.C., a resposta da Pérsia estava pronta. Era mais do que apenas um exército. Era um continente em movimento, um mundo inteiro arrancado de seu lugar pela vontade de um homem. Centenas de milhares de guerreiros, a nata de dezenas de nações, de cavaleiros bactrianos em peles de leopardo a etíopes com lanças queimadas pelo fogo.
Sua marcha abalou a terra, a poeira de suas sandálias bloqueou o sol. O alvo era a Grécia, Atenas, Esparta, todas aquelas pequenas cidades-estado rebeldes que ousaram desafiar o governante da Ásia. Mas entre o grande rei e sua vingança havia uma barreira, não um muro, não um exército inimigo. Uma barreira criada pelos próprios deuses, o Helesponto, uma estreita faixa de água onde a Europa quase toca a Ásia, onde dois mares se encontram, a fronteira eternamente inquieta e caprichosa dos mundos. Para navios, uma passagem. Para um exército terrestre do tamanho de uma nação inteira, uma barreira intransponível. Transportar tal exército por navio levaria meses, se não anos. Seria um pesadelo logístico, a fragmentação de uma grande força. Não, Xerxes pensava diferente. Ele não queria pedir permissão ao mar. Ele não queria atravessá-lo navegando. Ele decidiu atravessá-lo a pé. A ideia era inédita em sua audácia: conectar dois continentes com a vontade de um único homem. Construir uma ponte sobre o mar. Os melhores engenheiros do império, fenícios e egípcios, desembarcaram. Seu plano era brilhante em sua simplicidade e grandioso em sua execução. Centenas de navios, triremes e penteconters serviriam como suportes flutuantes. Eles foram alinhados lado a lado, com a proa rio acima, mantidos no lugar pelas âncoras mais pesadas. Então, cordas monstruosamente grossas, tecidas de papiro e linho branco, foram penduradas sobre eles. Sobre as cordas, uma grossa prancha de madeira foi colocada, coberta com terra e compactada, transformando-a em uma verdadeira estrada. Altas barreiras foram erguidas ao longo das bordas para impedir que cavalos e animais de carga vissem a água e se assustassem. Foi um triunfo da engenharia, uma estrada pairando sobre as ondas. O trabalho estava a todo vapor. O ranger dos guinchos, os gritos dos capatazes, o bater de milhares de martelos, tudo se fundia em um hino à vontade humana, e agora a ponte estava completa. Dois continentes, separados por séculos, estavam unidos. Mas o Helesponto, aquele antigo deus do mar, não tolera mortais desempenhando seu papel. Antes que os persas pudessem celebrar sua vitória, o céu escureceu. Uma tempestade soprou do norte. O vento uivava como uma fera ferida, levantando ondas para os céus. O mar fervia. Ele rasgava e sacudia a criação dos homens, sacudindo os enormes navios como estilhaços. Cordas capazes de suportar o peso de um exército inteiro estalaram com um estrondo ensurdecedor. Âncoras foram arrancadas do fundo do mar. Em uma noite, restaram apenas fragmentos da maior estrutura da época, arremessados pelas ondas na costa asiática, como se zombassem do orgulho do rei. O exército assistia com horror supersticioso. Era um sinal dos deuses, um sinal de que a campanha estava condenada. Qualquer outro governante teria recuado, mas Xerxes tinha sangue aquemênida nas veias. Ele era mais do que apenas um rei. Considerava-se o flagelo dos deuses, o instrumento do destino. E então, Xerxes revelou sua fúria ao mundo, uma fúria que se tornou lendária. Ele ordenou que o mar fosse punido. Imagine esta cena. O rei dos reis está na praia, e seus guardas imortais adentram as ondas furiosas. Ao comando de Xerxes, eles começam a açoitar a água com chicotes. 300 golpes. Cada golpe é um desafio aos elementos, um desafio ao próprio Poseidon. Os carrascos mergulham tições em brasa na água, o chiado do metal encontrando o rugido das ondas, e, acima de tudo, a voz de um arauto ressoa, pronunciando a maldição de Xerxes sobre o mar. Ó água amarga, nosso Senhor inflige este castigo sobre você, porque você o insultou sem sofrer nenhuma ofensa da parte dele.
O rei Xerxes irá contra você, queira você ou não. Por direito, ninguém oferece sacrifício a você, pois você é um riacho lamacento e salgado. E então o rei voltou sua ira contra o povo. Os engenheiros que construíram a primeira ponte foram decapitados. Não se tratava apenas de um acesso de loucura. Era um ato de poder absoluto, um teatro político de incrível poder. Xerxes demonstrou ao seu exército, aos seus inimigos e aos próprios deuses que sua vontade não conhecia limites, nem em terra, nem no mar. A raiva deu lugar ao cálculo frio. Novos engenheiros chegaram, aprendendo com os erros de seus antecessores. A segunda ponte foi uma obra-prima. Mais navios foram usados, 674. Eles foram compactados mais próximos uns dos outros. As cordas foram feitas ainda mais grossas e pesadas. Mas o mais importante, eles mudaram o próprio projeto. Os fenícios teciam suas cordas de linho, enquanto os egípcios usavam papiro. As cordas de linho eram mais fortes, mas as de papiro eram mais pesadas. Elas eram esticadas com guinchos gigantes instalados na costa. Para proteger a estrutura do vento e da corrente, uma linha inteira de navios quebra-mar ancorados foi construída em frente à ponte. A segunda ponte era mais larga, mais forte e mais confiável. Foi construída não apenas com tenacidade, mas com a inteligência nascida do desastre. E assim chegou o dia da travessia. Durante 7 dias e 7 noites, a Ásia fluiu para a Europa. Foi um espetáculo que o mundo nunca tinha visto antes. Ao amanhecer do primeiro dia, Xerxes derramou uma libação no mar de uma taça de ouro, lançando-a às ondas, junto com um cálice de ouro e uma espada persa, um tributo e um último aviso aos elementos domados. Primeiro, atravessaram a ponte coberta de ramos de murta, 10.000 imortais em suas armaduras brilhantes, seguidos pela cavalaria sagrada, as carruagens dos deuses. Depois veio o rio interminável de pessoas. O ranger da madeira sob os pés de centenas de milhares de guerreiros, o relinchar dos cavalos, o estrondo das carroças, o zumbido multilíngue, essa sinfonia de invasão não cessou por um momento. Dia e noite, um fluxo interminável de escudos, lanças e estandartes. O próprio Xerxes sentou-se em um trono de mármore situado em uma colina e observou. Dizem que ele chorou, não de alegria, mas do pensamento de que em 100 anos nenhum desses poderosos guerreiros permanecerá vivo. Quando o último comboio deixou a costa asiática, a ponte sobre o mar dos deuses permanecia de pé. Uma cicatriz na face do Helesponto. Um monumento à vontade humana, levada ao limite. O exército estava na Europa. Não havia como voltar atrás. A Grécia estava à frente. As Termópilas aguardavam. Imagine um continente costurado por fios invisíveis, não simplesmente conquistado, mas organizado, não simplesmente subjugado, mas governado. Depois que o rugido da batalha se dissipou e a poeira assentou nos campos, do Indo ao Egeu, o Império Persa enfrentou uma tarefa muito mais difícil do que a vitória, a tarefa de manter a paz. O Império Aquemênida não era apenas um território, era um sistema, um organismo vivo e respirante cuja saúde dependia da velocidade com que o sangue fluía por suas artérias. E a Estrada Real tornou-se sua artéria principal. 2.699 quilômetros de pedra e terra compactada. Do centro administrativo em Susa até a fronteira mais ocidental em Sardes. 90 dias de viagem para uma simples caravana, transportando ouro lídio ou tecidos babilônicos. Mas para a palavra real,
o tempo fluía de forma diferente. Ao longo de toda a rota, a um dia de viagem, havia estações. 111 estações, cada uma com cavalos descansados e mensageiros prontos para montar. Este era o sistema Angarion, o sistema nervoso do Império. O decreto real, selado em um tubo de couro, voava para fora da capital e nunca parava. Os mensageiros se substituíam, passando a mensagem como um bastão. Nada no mundo se movia mais rápido do que esses mensageiros, escreveu um historiador grego profundamente comovido. Nem neve, nem chuva, nem calor, nem escuridão podiam diminuir seu ritmo prescrito. Uma ordem para mobilizar um exército, um relato de uma conspiração, um relatório de cobrança de impostos, tudo isso chegava ao seu destino em 7, no máximo 9 dias. Uma velocidade inimaginável no mundo antigo. Uma velocidade que transformava terras díspares em um todo unificado. O rei em Persépolis sabia da agitação no Egito antes que qualquer pessoa na cidade egípcia vizinha pudesse. Era um poder baseado em informação. Mas estradas são apenas veículos. Para controlar o corpo gigantesco era necessário um esqueleto. E Dário, o Grande, um administrador brilhante, o criou. Ele dividiu o vasto império em 20 satrapias. Cada uma delas era um antigo reino com suas próprias tradições, línguas e deuses. Babilônia, Egito, Báctria, Jônia. Dário não tentou transformar todos em persas. Ele agiu com mais sabedoria. Permitiu que permanecessem como eram. À frente de cada satrapia estava um sátrapa, um governador, muitas vezes da nobreza local. Era um governador civil, seu poder era enorme, mas não absoluto. Ao lado dele estava um comandante militar, que se reportava não ao sátrapa, mas diretamente ao rei. E havia um terceiro, o chefe do tesouro, que também se reportava apenas à autoridade suprema. 3 homens vigiando-se mutuamente, a autoridade civil, a militar e a financeira. Eram forçados a cooperar, mas sempre permaneceram rivais. E sobre todos eles pairava a sombra invisível do serviço secreto. Milhares de agentes, conhecidos como olhos e ouvidos do rei, viajavam por todo o império, coletando rumores, verificando relatórios, ouvindo sussurros em mercados e palácios. Qualquer tentativa de conspiração ou peculato tornava-se conhecida na capital quase instantaneamente. Era um sistema de freios e contrapesos, aperfeiçoado. O império baseava-se não apenas em lanças, mas também em pergaminhos com relatórios. E tudo convergiu para um ponto, no coração do mundo, num lugar que não era apenas uma capital, mas uma ideia materializada em pedra, Persépolis. Levou décadas para ser construída, 3 gerações de reis derramando suas almas e os tesouros de suas nações subjugadas nela. Erguia-se sobre um gigantesco terraço artificial ao pé de uma montanha, visível a dezenas de quilômetros. Não era uma cidade para se viver, mas sim uma cidade para cerimônias, uma declaração de poder e ordem. Subamos a sua grandiosa escadaria. Os degraus são suavemente inclinados, permitindo-nos subi-los a cavalo sem desmontar. Eles nos levam ao portão de todas as nações, guardado por gigantescos touros alados com rostos humanos. Ao atravessá-lo, nos encontramos em um lugar onde a própria essência do império está congelada, o Apadana, o salão de recepção. Seu teto de cedro libanês era sustentado por 72 colunas tão altas quanto um prédio de 6 andares. Mas o ponto principal não está ali. O ponto principal está nos relevos de pedra, que adornam as escadarias que levam ao salão. Ali, em pedra, está representado um desfile eterno. Delegações de todas as 23 nações subordinadas ao Rei dos Reis vêm trazer-lhe presentes.
Aqui vêm os etíopes, conduzindo uma girafa e carregando presas de elefante. Atrás deles, os armênios com jarras de vinho. Aqui estão os citas com quepes pontudos, conduzindo um cavalo de guerra. Aqui estão os babilônios com taças de ouro puro, e aqui estão os lídios carregando vasos preciosos. Dezenas de povos. E olhe para seus rostos. Não há medo ou humilhação neles. Suas mãos estão livres. Suas cabeças estão erguidas com orgulho. Eles não são escravos se aproximando de um mestre. Eles são partes de um todo maior. Chegaram ao centro do universo para demonstrar sua lealdade e receber em troca uma garantia de paz e justiça. Cada baixo relevo é uma referência etnográfica, esculpida com incrível precisão. As roupas, os penteados, as armas e os presentes, tudo é verdadeiro. Era uma mensagem compreendida sem palavras, em qualquer idioma. Uma mensagem de que a Pérsia não é tirania, mas ordem. O cosmos substituindo o caos. Cada povo tem seu lugar neste universo, e acima de todos eles está uma figura, o Rei dos Reis. Ele é o garante dessa ordem. Ele é o coração que faz todo o sistema pulsar. Estradas, sátrapas, espiões, impostos e, finalmente, uma ideologia congelada na pedra de Persépolis. Tudo isso fazia parte de um único mecanismo, a maior máquina administrativa que o mundo antigo já vira. O Império Aquemênida aprendeu a governar não apenas terras, mas também a diversidade. Criou a primeira potência verdadeiramente global da história, onde um decreto emitido em persa foi executado uma semana depois por um grego na Ásia Menor, um judeu na Palestina e um egípcio às margens do Nilo. A pulsação desse coração gigantesco era sentida em todos os lugares. Paredes revestidas de ouro e lápis-lazuli refletiam a luz de milhares de lamparinas a óleo, mas não conseguiam dissipar as sombras que se acumulavam nos cantos dos grandes palácios de Persépolis e Susa. O Império Aquemênida, que se estendia do Indo ao Danúbio, parecia uma rocha impenetrável, mas o inimigo mais terrível não espreitava nas fronteiras. Ele vivia dentro dessas muralhas, usava roupas caras, sorria para o rei em banquetes e lhe oferecia uma taça de vinho. O poder na Pérsia era absoluto e, portanto, o preço por ele era absoluto. E não era pago apenas em moedas, era pago em vidas. O grande Xerxes, aquele que incendiou Atenas e cuja frota cobria o mar, estava envelhecendo. Sua energia era drenada por intrigas de harém e projetos de construção intermináveis. Ele se tornou desconfiado, cansado e vulnerável. E aquele que deveria ter sido seu principal apoio tornou-se seu carrasco. Artabano, comandante da Guarda Real, o homem a quem o rei confiava sua vida todas as noites. Ele não ficou simplesmente parado na porta do quarto. Ele entrou. No ano 465 a.C., a noite caiu sobre Persépolis. O silêncio do palácio foi quebrado não por um grito, mas por sua ausência. Artabano, acompanhado por seu criado eunuco, Aspamitris, entrou nos aposentos de Xerxes, que dormia. A espada que deveria proteger o atingiu. O rei dos reis, o governante da Ásia, foi morto em sua própria cama, silenciosa e casualmente, como o abate de um animal sacrificado. Mas matar o rei é apenas o primeiro passo. A verdadeira arte de um conspirador é sobreviver e tomar o poder. E Artabano desempenhou seu papel brilhantemente. Ele não se declarou rei. Oh, não! Ele correu para os aposentos do filho mais novo de Xerxes, o jovem Artaxerxes. Sufocando com um horror fingido, apontou para o irmão mais velho de Artaxerxes, o príncipe herdeiro Dário. É ele! Artabano sussurrou, suas palavras como veneno injetado diretamente nos ouvidos do jovem enlutado.
Ele matou meu pai para tomar o trono. Ele vai matar você também. Naquela noite, o veneno das mentiras provou ser mais terrível do que o veneno da taça. Cego pela dor e pela raiva, o enganado Artaxerxes irrompeu nos aposentos do irmão. Dário, ainda sem saber da morte do pai, foi morto pelas mãos do próprio irmão. Artabano ficou parado, observando. Um filho morto pela espada, outro pelas mentiras, o terceiro por sua marionete. O trono estava quase em suas mãos, mas o veneno tem um jeito de cortar os dois lados. Megabizo, genro do assassinado Xerxes e um dos nobres mais influentes, desvendou a trama. Ele foi até o novo e jovem rei e revelou a verdadeira face do assassino. A cena final desse drama se desenrolou não em um canto escuro, mas na sala do trono. Artabano, percebendo que havia sido exposto, tentou uma última e desesperada tentativa de matar Artaxerxes também. Mas o jovem rei foi mais rápido. A espada que matara seu pai foi detida. O traidor caiu aos pés do trono que tanto cobiçava. Artaxerxes primeiro ascendeu ao trono, passando por cima dos corpos do pai e do irmão. O golpe palaciano estava completo, mas deixou um legado invisível: medo. A paranoia tornou-se o ar que se respirava na corte. Cada taça de vinho agora parecia uma ameaça. Qualquer cozinheiro podia ser contratado pelo inimigo. Surgiu um sistema complexo de provadores, recipientes lacrados e criados pessoais em quem só se podia confiar até o próximo nascer do sol. A confiança, o pilar fundamental de qualquer poder, estava envenenada. E esse veneno continuou a circular nas veias do império por mais de 100 anos. Acumulou-se, tornando-se cada vez mais concentrado, até dar origem ao mais perfeito monstro da intriga palaciana. Seu nome era Baga. Bagoas era um eunuco. Ele não tinha pretensão ao trono, nem poder para fundar uma dinastia. Nada lhe restava além de sua inteligência, sua crueldade e sua posição ao lado do rei Artaxerxes III, apelidado de Otius. Juntos, realizaram um expurgo sangrento, massacrando dezenas de príncipes e potenciais pretendentes. Bagoas era a sombra do rei, sua espada secreta e seu boticário. Ele levou Otius ao poder absoluto, e então ele decidiu que o rei havia se tornado independente demais. Em 338 a.C., Artaxerxes III, um dos últimos grandes e cruéis governantes da Pérsia, morreu repentinamente. Nenhuma causa oficial foi divulgada. Mas toda a corte sabia. Bagoas havia se cansado de seu mestre. Ele não apenas envenenou o rei, mas, segundo algumas fontes, deu seu corpo para gatos e ordenou que seus ossos da coxa fossem transformados em punhos de espada. Isso foi mais do que uma simples represália. Foi um ritual de humilhação total. Bagoas colocou o filho mais novo de Otius, Arces, no trono, um jovem obediente, um fantoche. Mas até mesmo fantoches às vezes demonstram sinais de orgulho. Quando Arces tentou se livrar de seu patrono todo-poderoso, Bagoas agiu preventivamente. Envenenou o novo rei e depois todos os seus filhos, de modo que não sobrou um único herdeiro direto. Ele exterminou toda a dinastia. Agora, Bagoas precisava de um novo rei e escolheu um de um ramo colateral da linhagem aquemênida, um príncipe chamado Dário. Ele parecia o candidato ideal, nobre, mas sem poder real. Bagoas o colocou no trono, esperando eterna gratidão e obediência. Mas subestimou Dário III. O novo rei sabia com quem estava lidando. Rumores, denúncias, avisos, o palácio zumbia como uma colmeia perturbada. E então chegou o momento da verdade. Em um dos banquetes, Bagoas, seguindo sua rotina habitual, ofereceu ao rei uma taça de vinho envenenado. Talvez fosse um teste de lealdade, talvez ele já tivesse decidido que aquele rei também não era o certo para ele.
Aproximou-se com um sorriso, como um servo leal. Mas não viu medo nos olhos de Dário. Viu conhecimento. Dário III pegou a taça, olhou para Bagoas e então, calma e autoritariamente, ordenou que ele bebesse. Beba à saúde do seu rei, ele poderia ter dito. Toda a astúcia, todas as tramas, toda a teia de intrigas que Bagoas havia tecido ao longo de décadas ruíram em um instante. Ele havia caído em sua própria armadilha. Diante dos olhos de toda a corte, o maior envenenador da história persa esvaziou a taça de seu próprio veneno. Assim terminou a era dos venenos palacianos. Mas era tarde demais. O império, corroído internamente por décadas de traição, assassinato e paranoia, estava fraco. Suas veias estavam cheias não de sangue vivo, mas do veneno lento da desconfiança. E no oeste, uma tempestade já se formava. Um jovem rei macedônio chamado Alexandre preparava seu exército. Ele não iria simplesmente conquistar terras. Ele iria acabar com o colosso que já havia se envenenado. Em 336 a.C., enquanto a sombra da adaga envenenada ainda pairava sobre os palácios de Persépolis, ascendeu ao trono um homem cujo destino estava destinado a ser nada invejável. Seu nome era Artaxat, mas ele entraria para a história com o nome de Dário, o terceiro Dário. Ele não era descendente direto dos grandes reis, mas sim um parente distante, elevado ao poder por intrigas palacianas e assassinatos. Sangue aquemênida corria em suas veias, mas o império que ele assumiu não era mais a força invencível forjada por Ciro e seu homônimo Dário, o Grande. Era um colosso com coração de ouro e pés de barro, vasto, inimaginavelmente rico, mas lento e atormentado por conflitos internos. Sátrapas em províncias distantes governavam como reis independentes e mercenários gregos formavam a espinha dorsal do exército, lutando pelo ouro persa contra seus próprios compatriotas. Dário era um guerreiro valente e talvez pudesse ter sido um bom governante em tempos de paz. Mas tempos de paz não eram os seus. A oeste, além do mar Egeu, o alvorecer de uma nova era despontava. Um jovem rei macedônio chamado Alexandre, filho de Filipe II, acabara de unificar a Grécia a fogo e espada. Agora, seu olhar, tomado por uma sede insaciável de glória, voltava-se para o leste. Em 334 a.C., ele cruzou o Helesponto. Com ele, um exército insignificante em comparação com os inúmeros exércitos da Pérsia, cerca de 40.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. Mas era mais do que apenas um exército. Era uma máquina mortífera, aprimorada ao longo de gerações de guerra, impulsionada por gênios. O primeiro encontro ocorreu no rio Granico. Os sátrapas persas, confiantes em sua superioridade, ocuparam um ponto de observação na margem alta. Riram da audácia dos macedônios. Seu comandante, o mercenário grego Memnon de Rhodes, implorou que não se envolvessem, mas recuassem, queimando a terra e privando o inimigo de provisões. Eles o ignoraram. A nobreza persa tinha sede de glória. Alexandre, desafiando toda a sabedoria militar, liderou pessoalmente sua cavalaria em um ataque frontal através do rio, em meio a uma chuva de flechas e dardos. Ele cortou os dentes no meio da batalha, seu capacete estilhaçado, sua vida por um fio. Esse ataque, essa fúria de um jovem rei, lutando como um simples guerreiro, atordoou os persas. Sua linha foi destruída. A Ásia Menor, a joia do império, foi perdida em um breve e sangrento confronto. A notícia da derrota chegou a Dário. Ele percebeu a dimensão da ameaça. Agora, ele próprio lideraria o exército. Reuniria forças como o mundo jamais vira. Um ano depois, em 333 a.C., os dois exércitos se encontraram novamente.
na estreita planície costeira perto da cidade de Isso. Dário trouxe consigo, segundo várias estimativas, pelo menos 100.000 guerreiros. Com ele estavam toda a sua corte, seu harém, sua mãe Sisigambis, sua esposa Estateira e seus filhos. Ele entrou na batalha em uma colossal carruagem de guerra, adornada com ouro e marfim, confiante de que a simples visão de sua majestade real colocaria o inimigo em fuga. Mas cometeu um erro fatal. O estreito campo de batalha o privou de sua maior vantagem, a superioridade numérica. Seu enorme exército não pôde ser mobilizado. Alexandre mais uma vez viu seu alvo. Não os flancos persas, não o centro. O alvo era o próprio Dário. A cavalaria macedônia, os companheiros, investiu contra as fileiras persas como uma cunha, abrindo um corredor sangrento direto para a carruagem real. A batalha se desenrolava ao redor de Dário. Seus guarda-costas imortais caíam um após o outro, defendendo seu mestre. Por um momento, os olhares dos dois reis se encontraram através da poeira e do tilintar do aço. Alexandre viu diante de si não um símbolo de poder, mas apenas um homem mortal. Dário viu o destino inexorável nos olhos do macedônio, e sua coragem cedeu. Ele virou sua carruagem e fugiu. Fugiu do campo de batalha, abandonando seu exército, sua bandeira, sua família. O exército, vendo o rei fugir, desintegrou-se em uma multidão indisciplinada. A vitória de Alexandre foi completa. Todo o acampamento persa, incontáveis tesouros e, mais importante, a família do rei dos reis, caíram em suas mãos. De seu refúgio, o humilhado Dário enviou uma carta a Alexandre. Ele ofereceu paz. Ofereceu um enorme resgate por sua família, todas as terras a oeste do Eufrates e a mão de sua filha em casamento. Na prática, ele se ofereceu para dividir o mundo. O sábio e idoso general de Alexandre, Parmenion, disse ao seu rei: se eu fosse Alexandre, aceitaria esta oferta. Ao que Alexandre respondeu com uma frase que entrou para a história: eu também aceitaria se fosse Parmenion. Ele não queria metade do império, ele queria tudo. A aposta final foi feita 2 anos depois, em 331 a.C., em uma vasta planície perto da vila de Gaugamela, não muito longe das ruínas da antiga Nínive. Desta vez, Dário estava preparado. Escolheu o local perfeito, ordenando que o terreno fosse nivelado para seus carros de guerra, com eixo de foice. Reuniu um exército superior a qualquer coisa que já vira. Elefantes da Índia, cavalaria da Báctria e da Sítia, infantaria de todos os cantos de seu vasto império. A poeira levantada por centenas de milhares de pés e cascos obscurecia o sol do meio-dia, transformando o dia em um crepúsculo carmesim. A própria terra parecia tremer sob o peso daquele exército. Alexandre empregou uma manobra brilhante e arriscada. Ele moveu sua ala direita não para a frente, mas em um ângulo para a direita, esticando a frente persa. Dário, temendo um cerco, enviou sua melhor cavalaria em perseguição. Uma brecha se abriu na linha persa. E nessa brecha, Alexandre, à frente de seus hetairos, atacou. Como em isso, seu alvo era um homem. Novamente uma corrida desesperada para a carruagem real. E novamente, Dário não conseguiu resistir. Pela terceira vez, o rei dos reis deu as costas ao seu exército. Sua fuga tornou-se o sinal da derrota geral. A batalha de Gaugamela se transformou em um massacre. O Império Aquemênida, que havia permanecido por mais de 200 anos, ruiu em um único dia. Babilônia e Susa abriram seus portões sem lutar. Persépolis, o coração do império, foi saqueada e incendiada. O próprio Dário tornou-se um fugitivo dentro de seu próprio país. Seus sátrapas não o obedeciam mais,
e seus antigos aliados se voltaram contra ele. Ele correu para o leste, para as distantes províncias de Bactria e Sogdiana, na esperança de formar um novo exército. Mas seu tempo havia acabado. Seu próprio sátrapa, Besso, decidiu que um rei vivo e fracassado era um incômodo. Juntamente com outros conspiradores, ele capturou Dário. Enquanto a vanguarda macedônia o alcançava, os conspiradores esfaquearam o rei várias vezes com lanças e o abandonaram para morrer em uma carroça à beira de uma estrada empoeirada. Um soldado macedônio o encontrou ainda vivo. O último rei dos reis, governante de um quarto da humanidade, implorou por um gole de água. Quando Alexandre chegou, Dário III já estava morto. Reza a lenda que Alexandre, ao ver o corpo de seu inimigo caído, tirou o manto e o cobriu. O gesto de um vencedor que agora reivindicava não apenas as terras, mas também o legado de uma dinastia caída. A era aquemênida havia terminado, não na glória de uma grande batalha, mas em pó, sangue e traição, em uma estrada esquecida, em algum lugar nos arredores de um mundo em colapso. Uma nova era estava começando, a era do helenismo. Parecia que o Império Aquemênida duraria para sempre. Por 2 séculos, sua sombra cobriu o mundo, do mar Egeu às margens do Indo. Suas estradas, pavimentadas pela vontade de reis, conectavam dezenas de povos. Seus tesouros gemiam com o ouro dos reinos conquistados. A Pérsia era mais do que apenas um estado, era a própria ordem mundial, tão imutável quanto as montanhas Zagros. Mas a oeste, na sombra inquieta da Macedônia, uma tempestade se formava. Seu nome era Alexandre. Na primavera de 334 a.C., essa tempestade varreu a Ásia. O filho do rei Filipe, um jovem de 22 anos, liderava um exército que parecia um grão de poeira comparado ao poderio dos persas. Pouco mais de 30.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. Gregos e macedônios, experientes em guerras internas, unidos pelo voto de vingar o incêndio de Atenas por Xerxes. Esse era o pretexto oficial. Mas o verdadeiro objetivo ardia nos olhos do rei. Não a vingança, mas a conquista. O mundo inteiro. O primeiro golpe retumbou nas margens do rio Granico. Os sátrapas persas, confiantes em sua força e superioridade, posicionaram sua cavalaria bem na beira da água, na margem íngreme. A armadilha parecia óbvia. Qualquer comandante sensato teria começado com uma manobra. Mas Alexandre não era sensato. Ele era um gênio da ousadia. Não hesitou. Lançou sua cavalaria de elite, os companheiros para a frente, direto para o outro lado do rio, direto para uma muralha de lanças. O que se seguiu foi menos uma batalha do que uma luta sangrenta. As sarissas macedônias, as longas lanças da falange, derrubaram os cavaleiros persas de suas celas. O próprio Alexandre, visível pela pluma em seu capacete, cortava o meio da batalha. Um golpe de uma espada persa rasgou seu capacete, outro foi erguido para um golpe fatal. Mas foi defendido pela lança de Clito, o negro, que salvou a vida do rei. Os sátrapas vacilaram e fugiram. Os mercenários gregos a serviço dos persas foram cercados e massacrados quase até a morte. A Ásia sentiu o frio do aço macedônio pela primeira vez. O caminho para o interior do continente estava aberto. As cidades da Ásia Menor se renderam uma após a outra. Na Frígia, na cidade de Górdio, Alexandre recebeu uma relíquia antiga, uma carruagem cujo nó era tão intrincadamente amarrado que ninguém conseguia desatá-lo. Um oráculo declarou que quem conseguisse desatá-lo se tornaria o governante da Ásia. Alexandre olhou para o nó. Não se preocupou em procurar o início ou o fim do fio.
Simplesmente desembainhou a espada e cortou-a com um único golpe. Era assim que ele resolvia todos os problemas, não pelas regras, mas diretamente, com força de vontade e o fio da lâmina. A notícia da derrota em Grânico e da queda das cidades chegou ao rei dos reis, Dário III. Ele não podia mais confiar em seus sátrapas. Reuniu um exército enorme, centenas de milhares de guerreiros de todos os cantos do império, persas, medos, babilônios, indianos. Um fluxo interminável de homens e bronze, estendendo-se até o horizonte, avançou para enfrentar o invasor. Eles se encontraram no outono de 333 a.C., perto da cidade de Isso, em uma estreita planície costeira espremida entre as montanhas e o mar. O próprio Dário havia escolhido esse local, e isso provou ser seu erro fatal. Naquele pedaço de terra, sua superioridade numérica era irrelevante. Os exércitos estavam frente a frente. No centro da linha persa, em uma carruagem reluzente, cercado por 10.000 imortais, estava o próprio Dário. Mais uma vez Alexandre fez o impossível. Liderou sua cavalaria em um ataque desesperado e suicida, mas não pelo flanco, como ditava a tática, mas direto para o centro. Abrindo um corredor sangrento através das fileiras da nobreza persa, ele correu em direção a um objetivo: a carruagem de Dário. O rei dos reis viu as lanças avançando em sua direção e os olhos arregalados do rei macedônio. E ele cedeu. Dário deu meia volta com sua carruagem e fugiu do campo de batalha. Seu exército viu sua fuga. E o que antes era um exército se transformou em uma multidão em pânico. A vitória macedônia estava completa. Todo o acampamento persa, o tesouro e, mais importante, a família de Dário, sua mãe, esposa e filhos, caíram nas mãos de Alexandre. Ele os tratou com magnanimidade real, surpreendendo tanto inimigos quanto aliados. Mas recusou as propostas de paz de Dário, que fugia. Ele não queria um pedaço do império, ele queria o império inteiro. Pelos 2 anos seguintes, ele não perseguiu Dário. Metodicamente, como um pedreiro, foi destruindo a Pérsia, pedaço por pedaço. Sitiava e capturava cidades costeiras inexpugnáveis como Tiro, privando os persas de sua marinha. Entrou no Egito como libertador e foi proclamado faraó, filho do deus Amon. Perto do delta do Nilo, fundou uma cidade que levaria seu nome para sempre, Alexandria. Enquanto isso, Dário reunia suas últimas forças. Ele havia aprendido as lições da derrota em Isso. Para a batalha decisiva, ele escolheu um local onde seu exército pudesse empregar todo o seu poder gigantesco, uma vasta planície semelhante ao mar, perto da vila de Gaugamela. Em 1º de outubro de 331 a.C., os 2 exércitos se enfrentaram em sua batalha final. O exército persa era inimaginavelmente grande: elefantes de guerra, carruagens com foices nas rodas, cavalaria vinda das estepes sem fim, a poeira levantada por centenas de milhares de pés e cascos obscurecia o sol. Alexandre voltou a empregar as táticas que se tornaram parte de todos os manuais. Ele avançou suas tropas não diretamente, mas diagonalmente, deslocando o flanco e expandindo a frente persa. Dário lançou suas formidáveis carruagens para o ataque, mas a infantaria macedônia simplesmente se abriu, deixando-os passar para as profundezas da linha, onde foram massacrados. Uma brecha se abriu na linha persa, tentando envolver os macedônios. E nessa brecha, como uma lança, Alexandre novamente atacou com sua cavalaria. E mais uma vez, seu alvo era um único homem. Ele caminhou até o centro. Dário o viu. Pela 2ª vez na vida, ele viu seu destino se descortinar diante de si. E pela 2ª vez ele correu. Depois disso, a batalha se transformou em um massacre.
O exército persa deixou de existir. A dinastia Aquemênida, que governara o mundo por 220 anos, foi esmagada na poeira de uma única planície. O caminho para a Babilônia, Susa e a fabulosamente rica Persépolis estava aberto. A tempestade vinda do ocidente não havia simplesmente passado por cima da Pérsia. Ela havia arrancado sua coroa de seus pés. Em 330 a.C., o exército de Alexandre o Grande, embriagado pela vitória em Gaugamela, cruzou os montes Zagros. Diante deles, em uma vasta planície, estendia-se o que não era nem uma fortaleza, nem um acampamento militar. Era o coração de pedra do império, Parsa. Os gregos a chamariam de Persépolis. Cidade dos persas. Esta não era uma cidade como a conhecemos. Era um gigantesco complexo palaciano, uma capital cerimonial construída para inspirar admiração. Gerações de reis, de Dário, o Grande, a Artaxerxes III, haviam despejado a riqueza de toda a Ásia nela. Um vasto terraço elevando-se sobre a planície, escadas tão largas que 10 cavaleiros poderiam subir lado a lado, o portão de todas as nações, guardado por colossais touros alados com cabeças humanas, por onde passavam delegações da Etiópia para a Índia, e, acima de tudo, os palácios, o Apadana, o salão de audiências, cujo teto de cedro libanês era sustentado por 72 colunas de 20 metros de altura. O salão das 100 colunas, a sala do trono de Xerxes, podia acomodar 10.000 pessoas. Os macedônios entraram na cidade sem lutar. A guarnição se rendeu. E o que viram superou todos os rumores. Não se tratava apenas de riqueza. Era a própria ideia de império, materializada em ouro, pedra e madeira. Plutarco e Diodoro escrevem que o tesouro de Persépolis continha 120.000 talentos de prata e ouro. Para se ter uma ideia, um talento equivale a mais de 25 quilos de metal precioso. Foram necessários milhares de mulas e camelos apenas para transportar esse saque. Soldados saquearam casas particulares, arrancando joias preciosas das paredes e destruindo móveis incrustados de marfim. Por vários meses, o exército viveu neste paraíso capturado, deleitando-se com luxo e vinho. Alexandre estava em uma encruzilhada. O que fazer com aquele símbolo? Destruí-lo seria tornar-se como os bárbaros. Abandoná-lo significaria preservar um monumento à grandeza da dinastia que ele acabara de derrubar. A decisão não veio na tranquilidade do escritório de um estrategista. Nasceu no fogo de um banquete. Certa noite, um magnífico banquete foi realizado no palácio de Xerxes. O vinho fluía livremente. A música trovejava. Guerreiros e generais cansados das campanhas celebravam sua vitória final. Entre os convidados estava a cortesã ateniense Thaís, amante do general Ptolomeu, futuro rei do Egito. Autores antigos contam que, em meio à folia embriagada, quando a razão deu lugar à paixão, Thaís fez um discurso. Ela disse que o maior prazer para ela, uma ateniense, seria caminhar com uma tocha por aquele palácio amaldiçoado e, com as próprias mãos, incendiar os aposentos do rei, que incendiara sua cidade natal, para vingar a Acrópole destruída, pelo templo de Atena queimado. Suas palavras caíram em solo fértil. Gritos embriagados de aprovação tomaram conta da ideia. Alguém gritou que somente Alexandre era digno de liderar aquela marcha de vingança. A ideia, nascida do vinho, transformou-se num impulso incontrolável. O próprio Alexandre, jovem, impetuoso, talvez um pouco bêbado demais, sucumbiu ao clima. Saltou da mesa, coroa na cabeça e tocha na mão, e liderou a ruidosa procissão. Eles caminharam pelos corredores escuros onde, não muito tempo atrás,
O destino do mundo havia sido decidido. Tochas iluminavam a penumbra, revelando relevos representando a majestade dos reis persas. A primeira, dizem, a jogar sua tocha foi a cortesã ateniense Thaís. Direto para os aposentos de Xerxes, o mesmo Xerxes que ordenara o incêndio de Atenas 150 anos antes, e depois dela, o próprio Alexandre. A madeira seca de cedro libanês, embebida em óleos, incendiou-se instantaneamente. As chamas atingiram os tetos esculpidos. Tapeçarias e tapetes recolhidos de todo o império tornaram-se combustível para as chamas. As vigas de madeira das colunatas racharam e ruíram, arrastando consigo toneladas de blocos de pedra. Placas de ouro e prata nas paredes derreteram, escorrendo pelos baixos relevos em torrentes de metal precioso. O que levara décadas para ser construído foi condenado em uma única noite. O fogo foi tão intenso que as paredes de calcário dos palácios ficaram para sempre descoloridas e as pedras racharam devido ao calor insuportável. Quando o sol da manhã iluminou as ruínas fumegantes, o estupor da embriaguez diminuiu. Alexandre, como escrevem os historiadores, arrependeu-se de suas ações. Ele viu o que havia feito. Ele havia destruído mais do que apenas uma capital inimiga. Ele havia queimado uma obra de arte, uma maravilha do mundo, que agora era sua por direito. Este não foi o gesto de um rei libertador, mas o ato de um vândalo. Um ato simbólico de vingança resultou em uma perda irreparável para o mundo inteiro. Persépolis nunca foi reconstruída. Suas colunas carbonizadas e pedras derretidas permaneceram de pé sob o céu persa como um monumento eterno. Um monumento não apenas à antiga grandeza dos Aquemênidas, mas também àquela noite terrível em que um homem, no auge do mundo, cedeu à sua fúria e queimou o coração de seu novo império. As cinzas de Persépolis tornaram-se a pira funerária do grande império persa. E a fumaça daquela pira mudou a história para sempre. Quando o último salão de Persépolis se incendiou, quando a fumaça se dissipou das ruínas, revelando colunas enegrecidas que se estendiam em direção ao céu silencioso, tudo parecia ter acabado. Em 330 a.C., a falange macedônia esmagou o colosso. O Império Aquemênida, que se estendia por 3 continentes, a primeira verdadeira superpotência da história da humanidade, deixou de existir. O maior projeto político da antiguidade, que durara 220 anos, foi condenado às chamas e ao esquecimento. O império estava morto. Mas a morte de um corpo político não é o fim da história, mas apenas o renascimento de suas ideias em formas novas, às vezes irreconhecíveis. O fantasma da Pérsia não deixou este mundo com o último Dário. Permaneceu. Entrançou-se na própria trama das eras subsequentes, tornando-se um eco imortal que ressoa até hoje. Ouça. A princípio, ouvimos ecos em pedra e pó. Alexandre, o Conquistador, tornou-se o herdeiro relutante. Ele manteve o sistema persa de satrapias porque não conseguia conceber nada mais eficaz para governar vastos territórios. Seus generais, os diádocos, dividiram os despojos e fundaram seus reinos helenísticos sobre bases persas. Os seleucidas, que governavam o coração do antigo império, cunhavam moedas, coletavam impostos e administravam as províncias de acordo com os modelos estabelecidos por Ciro e Dário. O DNA administrativo do império sobreviveu aos seus criadores. E as estradas, a grande estrada real, que se estendia por 2,5 mil quilômetros de Susa a Sardes, não estava coberta de grama. Suas pedras polidas continuaram a servir. Correios seleucidas galopavam por elas, assim como legiões partas e, mais tarde, romanos nas fronteiras orientais.
Essas artérias, construídas por engenheiros persas, continuaram a fluir não apenas tropas, mas também mercadorias, ideias e culturas por centenas de anos. A seda da China encontrou o vidro do Mediterrâneo nos mercados que surgiram ao longo da estrada persa. O eco da Pérsia ressoou no ranger das rodas das caravanas mercantes. Mas há um eco muito mais profundo do que estradas e fronteiras provinciais. É o eco de ideias. No cerne do pensamento persa estavam os ensinamentos do profeta Zoroastro. O zoroastrismo, com sua eterna luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Com sua crença no único Deus sábio, Ahura Mazda, no Salvador vindouro, no julgamento final e na ressurreição dos mortos. Esses conceitos, nascidos nas estepes iranianas, não estavam confinados às fronteiras do império. Através do exílio babilônico dos judeus, através do intercâmbio cultural na Ásia Menor, eles permearam as crenças de seus vizinhos. Ideias de céu e inferno, anjos e demônios, da batalha final decisiva entre as forças da verdade e da falsidade. Eles partiram em uma longa jornada, deixando uma marca indelével no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Bilhões de pessoas hoje, sem saber, preservam em seus textos sagrados ecos dos sussurros dos sacerdotes no fogo eterno e o próprio conceito de império. Antes de Ciro, o Grande, o mundo conhecia apenas conquistadores brutais que arrasavam cidades e levavam povos à escravidão. Os persas ofereciam algo diferente. O cilindro de Ciro, encontrado nas ruínas da Babilônia, proclama não apenas a vitória, mas também a misericórdia, o retorno dos povos exilados às suas terras natais, a restauração de seus santuários, o respeito pelos costumes locais. Foi uma revolução. A ideia de um império multinacional e tolerante, unido não apenas pela força das armas, mas também por um sistema comum de leis, estradas e justiça, tornou-se um modelo. Roma, ao construir seu império, em grande parte, consciente ou inconscientemente, seguiu esse caminho. A ideia de que diferentes povos podem coexistir sob uma lei única e justa também é um eco imortal da Pérsia. Mas os ecos também podem ser paradoxais. O maior inimigo muitas vezes se torna o seu maior coautor. Para a Grécia Antiga, a Pérsia tornou-se o outro, em confronto com o qual a identidade helênica, e depois toda a ocidental, nasceu e se forjou. Nas chamas da Batalha de Maratona, no desfiladeiro das Termópilas, no rugido das trirremes em Salamina, os gregos se reconheceram como um todo único. Ésquilo escreveu seus persas, criando a imagem de um inimigo, efeminado, despótico, bárbaro. Heródoto, o pai da história, fez das guerras greco-persas o enredo central de sua obra, estabelecendo a dicotomia Ocidente livre versus Oriente despótico como fundamento do pensamento europeu. Essa estrutura, essa ótica, nascida há 2.500 anos, provou ser incrivelmente resiliente. Durante séculos, o Ocidente se definiu olhando para um espelho que refletia a imagem da Pérsia que havia criado. O império pereceu, mas o espírito persa permaneceu intacto. 5 séculos depois de Alexandre, quando o poder helênico enfraqueceu, um novo poder surgiu no planalto iraniano, os sassânidas. E eles não se consideravam novos governantes. Proclamaram-se herdeiros legítimos dos Aquemênidas, restauraram o título de Shahanshah, Rei dos Reis, reavivaram o zoroastrismo como religião do Estado, contemplaram os relevos em Naqsh e Rustam, onde Dário e Xerxes foram enterrados, e esculpiram os seus próprios ao lado deles, ligando-se por um fio inquebrável ao seu grandioso passado. O sonho da glória persa não morreu nas chamas de Persépolis.
apenas ardia sob as cinzas, apenas para ser reacendido. Por mais 400 anos, o Irã sassânida seria o principal rival de Roma e depois de Bizâncio, provando que um eco pode ganhar carne e osso. O Império Aquemênida desapareceu do mapa político. Suas cidades tornaram-se sítios arqueológicos, sua língua foi silenciada. Mas seu legado se dissolveu no oceano global da história, alterando sua composição química para sempre. Ele reside em nossas noções de bem e mal, na estrutura dos estados modernos, nas rotas dos corredores de transporte, em nossa própria divisão do mundo em Oriente e Ocidente. O eco imortal da Pérsia não precisa ser buscado em salas de museu sob o brilho frio do vidro. Está em toda parte. Não grita do pódio. Sussurra dentro do próprio tecido da nossa civilização. E esse sussurro é imortal.